Olá, amigos, amigas, irmãos, irmãs, por aqui, irmão Luiz Dias. Vamos falar um pouco sobre o que está escrito no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus reunido ali com seus discípulos, num momento até de descontração, né? Então ele lança uma pergunta aos seus discípulos: o que os homens aí estão dizendo que eu sou? E então os discípulos respondem. Eles disseram: olha, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, né? Todos esses profetas aqui, eles viveram antes de Cristo, né? O morto mais recente, João Batista, mas já estavam anteriores a Cristo. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque não foi a carne e nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo aqui que Deus, o próprio Deus, é Ele quem revela para nós quem é Jesus Cristo de verdade. Porque na época de Jesus já tinha religião, na qual Jesus chamou os líderes de hipócritas, porque não ensinavam a verdade para o povo. Quando ele pergunta aos discípulos o que os homens estão dizendo a respeito dele, cada qual está falando uma coisa, de acordo com a sua ótica. Então eles mencionaram aquela antiga doutrina, né, de idas e vindas em corpos diferentes, sendo que a consciência atual não se lembra das vidas passadas, e num cenário onde Jesus não tem uma posição, uma missão clara. Porque se a vida do homem é aperfeiçoada entre idas e vindas em corpos diferentes, qual a real missão de Cristo aqui na Terra? Passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, ser torturado, ser traspassado por lanças, ter uma coroa de espinho, carregar na cabeça, carregado uma cruz pesadíssima. Se a vida do homem se aperfeiçoa entre idas e vindas, a posição de Cristo não está clara nesse cenário. Então eles já compartilhavam esse tipo de pensamento na época. Mas de repente se levanta Pedro e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra no Espírito e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque eu, Jesus Cristo, eu só posso ser revelado por uma operação divina, pelo Espírito Santo. É o próprio Deus quem revela Cristo em nossos corações. Porque os homens, eles falam qualquer coisa. Geralmente aquilo que é conveniente para si. Mas quando Deus revela, quando Deus mostra quem é o Cristo de verdade,
um Cristo que não está preso a tempo e espaço, que não está reduzido à mediocridade dos homens, um Cristo que realmente traz vida de verdade para as pessoas, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e ele disse: eu sou a verdade, e ela lhe libertará. A verdade liberta das amarras, do jugo. Então, veja que naquela época já compartilhavam esse tipo de doutrina de idas e vindas. Hoje, os homens anunciam um Jesus e tentam reduzir Cristo, que a palavra de Deus nos mostra que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, ele é tudo em todos. E tentam pegar esse Jesus e reduzir a mediocridade dos homens. Hoje em dia tem um Jesus sendo anunciado por aí, como se ele fosse aquela estátua viva, estática num determinado lugar, e quando vai alguém e coloca uma moeda ali, um dinheiro, ele começa a se movimentar. Ou seja, o Jesus que estão se pregando por aí é um Jesus que só se movimenta quando você coloca dinheiro. Quando você vem com um envelope recheado de cédulas, ou como se Jesus fosse uma máquina musical que só passa a funcionar a partir do momento que você coloca uma moeda, aí as luzes se acendem e alguma coisa acontece. Olha, eu lamento te decepcionar, mas Jesus ele não ia se sujeitar à mediocridade dos homens, porque os homens falam qualquer coisa. Creia na palavra de Deus. Peça para que Deus lhe revele o verdadeiro Jesus através do Espírito Santo no seu coração. Porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente tereis vida. Verdadeiramente sereis livres. Sejam livres para criar, para produzir, para sorrir, para ser feliz. Porque os homens, quando Jesus perguntou aos discípulos, eles falaram várias coisas, menos o que Jesus era de fato. Só pode ser falado o que ele era de fato quando Deus revelou para Simão Pedro. Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O homem, já de longa data, irmãos, ele vive dissociado da presença de Deus. Diz lá em Gênesis, capítulo 11, que os homens eles falavam uma só língua. Então eles se reuniram, elaboraram e começaram a construir uma torre. E a intenção deles é que essa torre, o topo, tocasse o céu. Porque eles olhavam para o espaço atmosférico, esse azul que nós enxergamos, e eles acreditavam que ali era o céu. Então eles tinham essa intenção e até começaram essa imensa construção. Só que a história pode nos fazer deduzir que a intenção não era só essa, né? Por conta da soberba e arrogância, talvez eles pensaram, né? Nós vamos explorar o local, vamos ver quem mora lá e quem sabe até a gente subjuga quem mora lá. Mas Deus, olhando para aquele plano inútil, de forma sutil, paralisou aquela obra. Deus não matou eles, não fez com que a torre caísse na cabeça deles, apenas confundiu as línguas.
eles passaram a não se entender. Então, a obra definhou e teve que parar. E cada grupo, reunido em torno da sua própria língua, seguiu o seu destino. E de lá para cá o homem vem, né? Dentro da sua evolução, muita coisa evoluiu, muita coisa prosperou, mas o DNA do homem continua o mesmo, né? Continua o mesmo. E hoje fica aí a pergunta, né? Hoje fica a pergunta, por que esse coronavírus, esse Covid-19 está entre nós? Talvez partam desse princípio, né? Os homens vencendo a barreira dos idiomas, querendo fazer as coisas sem a orientação de Deus. Assim como foi a Torre de Babel, né? Mas nos dias de hoje, quem sabe? Deus sabe de todas as coisas, né? Mas os homens têm a engenhosa motivação de querer fazer as coisas além da conta e depois perdem o controle. E é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Não sei de onde surgiu esse vírus. Não foi Deus que criou, foi o homem que elaborou as suas ideias. Não estou afirmando que foi criado em laboratório, mas que perdeu-se o controle, perdeu. E estamos aí vivendo, né? E o homem continua aí dissociado deliberadamente, sem querer saber quem realmente é Deus. Quando se interessa, é por coisas paliativas, porque um está falando isso, porque o outro está falando aquilo, e não há uma real interpretação do que realmente Deus quer do homem, né? Então, meus queridos, a gente convive nesse dia a dia, lutando, batalhando, mas vamos esperar em Deus, para que o Senhor continue abençoando, levantando pessoas de boa vontade, porque Jesus disse que haverá paz aos homens de boa vontade. E a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. Se você está procurando Cristo, continue. Se humilhe diante de Deus. Busque na palavra de Deus, que Ele há de se revelar para você como verdadeiramente Ele é, a fonte da água viva. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus.